A compreensão da forma como funcionam os mecanismos mais básicos relacionados com a programação orientada por objetos é fundamental para nós percebermos a maior parte dos conceitos que envolvem a utilização deste tipo de tecnologias, no caso concreto de uma framework, como é o caso do Laravel. E neste vídeo eu vou dar continuidade ao vídeo anterior, explorando um pouco mais do que é a programação orientada a objetos, nomeadamente referindo o que é o ciclo de vida de um objeto. Recordando rapidamente aquilo que foi visto no vídeo anterior, e não vamos perder muito tempo com isso, nós começamos por criar um objeto a partir do momento em que temos uma classe criada. A classe funciona como um molde, ou uma forma, e a partir do momento em que nós temos essa forma, nós podemos criar objetos a partir dessa forma. Se eu tiver uma classe designada por humano, e dentro das suas propriedades e métodos, eu tiver, por exemplo, um método que é uma função. Vamos aqui colocar public function falar. E se eu agora colocar aqui echo, vamos colocar aqui parágrafos de HTML, peço desculpa, e vamos colocar aqui eu falei. Sempre que eu tiver uma implementação deste género e agora quiser criar um objeto a partir daquela classe, eu poderei fazê-lo da seguinte forma, definindo uma variável, que neste caso vai ser do tipo humano, e portanto vamos colocar aqui homem1 é igual a new, a palavra new é criar um novo objeto, new humano, abrir e fechar parênteses. E a partir do momento em que eu faço esta implementação, eu posso começar a utilizar as funções, neste caso são designados por métodos, que existem dentro desta classe, nomeadamente colocar homem1 e depois chamar a função falar. Okay? Significa agora que se eu aqui refrescar, eu tenho no meu browser a criação de um objeto e depois a execução de um dos seus métodos, que neste caso foi o método que permite apresentar este texto. Os objetos têm um ciclo de vida, isto é, nós podemos criar condições dentro da nossa classe humano para percebermos como é que o ciclo de vida de uma classe funciona. Uma classe tem, ou melhor, neste caso um objeto a partir dessa classe. O objeto é criado a partir do momento em que nós definimos a expressão new humano. E quando é que o objeto termina? Quando é que ele morre? Bom, nada melhor do que usar este paralelismo com o humano. O humano é um ser vivo que nasce, vive e morre. E nada melhor do que usar este exemplo para exemplificar aqui qual é o ciclo de vida de uma classe. Vamos imaginar que nós temos uma classe humano e que permite então que esse humano fale, e portanto tem aqui falar, vamos colocar aqui o texto que ele vai falar, ok? E agora o que nós vamos fazer aqui é tirar partido da utilização das aspas, eu disse, e vamos colocar aqui texto, ok? E por conseguinte o que vai acontecer é que sempre que eu evocar este método, ele vai apresentar este texto. Eu disse e a mensagem que eu definir. Se eu quiser criar aqui então homem é igual a new humano. E agora se eu quiser que ele fale, eu vou colocar homem falar. Ok, falar. E agora vou ter que lhe definir claramente qual é o texto que ele vai falar. E eu disse bom dia. Ok? E, portanto, temos a mesma implementação. Tudo certo até aqui, nada de especial em relação a este vídeo. Cá está, eu disse bom dia. Mas vamos ver o que é que acontece sempre que eu crio um novo humano. Eu posso colocar dentro da minha classe aquilo que se define por um construtor. O construtor é uma função especial ou um método especial dentro da classe que é executado automaticamente sempre que é criado um objeto a partir dessa classe. Como é que nós criamos construtores em PHP? Muito simples, vamos colocar function, espaço, 2 underscores seguidos, ok? 2 underscores seguidos, e não um apenas, são 2, e colocar construct. Okay? A partir do momento em que nós criamos esta função com este nome específico, construct, o que nós podemos fazer então é definir aqui dentro o código que é executado assim que o novo homem é criado. Eu vou aqui comentar esta execução do código para verem que se eu deixasse o código assim desta forma, eu pura e simplesmente não vou ter qualquer apresentação visual na minha página. Porquê? Porque não há nenhum eco a apresentar informação. No entanto, se eu agora colocar aqui no meu construtor echo
e vou colocar aqui a expressão o humano nasceu. Vamos colocar aqui 1. Eu vou colocar ali 1 por uma questão de estética. O que é que isto significa? Porque eu posso ter vários homens, ok? Todos eles criados a partir desta classe. E, portanto, posso ter o homem 1, o homem 2, o homem 3. E, portanto, cada vez que é criado um novo homem, um novo humano nasceu. Vamos verificar o que é que acontece então e reparem que as classes, por natureza, não são executadas, não são lidas nem interpretadas quando o código PHP vai apresentar informação na nossa página. Elas só são executadas, vamos lhe dizer assim, vamos lhe chamar esse nome, quando são evocadas a partir de um objeto e esse objeto evoca os seus métodos. Neste caso, a criação do novo humano vai desplotar a execução do seu construtor. Então, o que nós vamos ter aqui é o seguinte: um humano nasceu. Ok? E, portanto, o humano nasceu, porquê? Porque nós temos aqui um construtor. Da mesma forma que temos um construtor, nós podemos ter aquilo que se designa por um destrutor. Isto é, aquilo que acontece quando o objeto é atirado para o lixo. Passo a expressão. Porque eu vou utilizar aqui a function, e como devem calcular, neste caso são 2 underscores e destruct. O que é que acontece com este destruct? Ele vai ser executado quando o objeto é destruído dentro do nosso código. Ora, ele é destruído normalmente quando o script chega ao fim. Então, o homem ou o humano morreu. Ok? Vamos testar aqui o que acontece. Eu agora vou remover daqui esta instrução. Vamos testar para ver o que é que acontece no ciclo de vida deste objeto quando nós temos esta implementação muito simples. Isto é, temos a criação do ser humano, mas reparem o que é que vai acontecer quando eu gravo e executo. Eu vou ter um humano nasceu e o humano morreu. Isto é, ele mal teve tempo para respirar. E porquê que isto aconteceu? Por uma razão muito simples. Porque o objeto foi criado, mas depois o script terminou. Ora, se o objeto é criado, é apresentado este método que ali está. Assim que o script terminam todos os objetos que foram dentro de si construídos ou criados e, por conseguinte, aqui o destrutor é executado. Ora, vamos ver aqui então como é que nós conseguimos perceber esta dinâmica do ciclo de vida de um objeto. Se nós tivermos aqui o homem é igual a new humano e não tivermos rigorosamente mais nada, vai ser executada automaticamente esta função e imediatamente a seguir, porque chegamos ao fim, é executada esta. Mas se eu colocar aqui o homem e vamos colocá-lo a falar, pelo menos vai ter tempo para dizer qualquer coisa. Falar. E estou vivo. Ok? Fantástico. Vamos tirar dali o ponto final e vamos deixar ficar aqui a pontuação ao encargo desta nossa classe. Ok? E reparem que eu simplesmente disse, ok, depois dele nascer, eu pelo menos quero que ele diga qualquer coisa. Então reparem a diferença. Neste caso, quando eu refrescar aqui, eu vou ter um humano nasceu. Enquanto ele está vivo, ele vai executar métodos que lhe estão associados, se eu assim o quiser, mas uma vez chegado ao fim do script, o humano morre. Ora, esta circunstância acontece de uma forma muito simples e é muito importante nós percebermos, de uma forma ainda que básica, como funcionam estes ciclos de vida dos objetos, para que possamos entender de uma forma muito mais simples quando aparecem este tipo de enumerações ou de definições dentro das frameworks. Porquê? Uma framework já contém imensas funcionalidades pré-concebidas e ao estarmos a utilizar essas funcionalidades, na maior parte dos casos nós nem temos que perceber como é que nos bastidores essas funcionalidades funcionam. Mas se as pudermos perceber, nós sabemos que, ok, esta mensagem e este tipo de comportamento acontece porque nas funcionalidades que já vêm dentro da caixa da própria framework está definido um destrutor ou um construtor. E como seria de esperar, dentro dos construtores ou dos destrutores, nós podemos colocar parâmetros, como é o caso aqui do construtor. Vamos imaginar que nós tínhamos aqui uma propriedade que era o nome e nós podíamos atribuir automaticamente o nome ao nosso humano. Mas eu vou deixar isso para o próximo vídeo, onde vamos inclusive falar sobre a hereditariedade e estender aqui a concepção da programação orientada por objetos e não se assustem porque eu vou continuar a falar de conceitos relativamente simples, porque na maior parte dos casos
nós não teremos que aprofundar muito este tipo de conceitos. E depois, se existir necessidade disso, iremos com certeza pontualmente falar sobre um ou outro aspecto relacionado com estas temáticas. No próximo vídeo, vamos dar continuidade a esta matéria que é de extrema importância para perceber as dinâmicas da programação orientada por objetos, no caso concreto do PHP. Se gostou deste vídeo, deixe o seu like, subscreva o canal, partilhe nas redes sociais e deixe ficar o seu comentário. Todas as sugestões e informações complementares são sempre bem-vindas.